Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício abordando o cálculo da vazão de ventilação natural por efeitos combinados. Nós vamos considerar uma fábrica medindo 30 metros por 10 metros por 5 metros, conforme mostrado na figura abaixo, e ela possui equipamentos que dissipam 53 kW de calor na operação industrial. Nós não vamos detalhar o cálculo dessa carga térmica, mas em vídeos futuros nós estudaremos esse assunto. Nesse galpão há 75 pessoas em atividade de esforço moderado. A temperatura externa é 26 graus e o interior deve ser mantido em 33 graus. A área das aberturas de entrada é 7 metros quadrados e a área da saída é 12 metros quadrados, sendo a diferença de altura entre as aberturas igual a 3 metros. Lembrando que essa dimensão é medida entre os pontos médios das aberturas. O vento sopra perpendicularmente a uma velocidade média de 3 km por hora. Verifique se apenas com a ventilação natural a temperatura interna será mantida em 33 graus. Então nós temos aqui o vento incidido de forma direta a 3 km por hora, temperatura externa 26 graus, o interior deve ser mantido em 33 graus Celsius, as dimensões do galpão e as áreas de abertura. E a altura aqui, não está cotado aqui, mas é 3 metros. A gente vai seguir aquele passo a passo que já foi discutido no vídeo anterior, que é determinar a vazão necessária, a velocidade do vento e a direção do vento, localizar as aberturas e fazer o cálculo, verificar e identificar as áreas dessas aberturas, calcular as vazões pelos efeitos chaminé e pela ação dos ventos de forma individual e depois calcular a vazão total combinando esses dois efeitos. Começando pela vazão necessária, a gente tem dois requisitos nessa condição. Uma é a carga térmica e outra é a ocupação de pessoas. Então a gente vai fazer o cálculo de cada uma delas e verificar qual que é mais exigente ou qual condição demanda maior vazão e nós vamos adotar aquela vazão como referência para verificar se a ventilação natural atende ao requisito. Começando pela carga térmica, então a gente usou a equação aqui da termodinâmica, que diz que a taxa de transferência de calor, o balançozinho de energia da primeira lei, é a vazão máxima vezes o Cp vezes a diferença de temperatura. Carga térmica então aqui 53 kW, vazão máxima a gente ainda é o que a gente quer saber. O Cp 1,004 kJ por kg graus Celsius e a diferença de temperatura entre o ambiente interno e o externo. Fazendo a conta, nós chegamos em 7,54 kg por segundo. Essa é a vazão máxima de ar que deve ser insuflada no interior do galpão para que a carga térmica seja retirada e a temperatura permaneça em 33 graus. Calculando a vazão volumétrica, basta dividir pela massa específica, a gente chega em 5,92 metros cúbicos por segundo. Eu usei a massa específica do ar aqui, igual a 1,28 kg por metro cúbico. A segunda condição que a gente tem que verificar é o atendimento dos requisitos das pessoas. Aí eu vou lançar a mão daquele gráfico que nós já tínhamos visto em vídeos anteriores para verificar qual a vazão mínima requerida para que as pessoas tenham uma boa renovação de ar, uma diluição boa do CO2, em função da sua nível de atividade. A gente vai adotar a curva D, que é aquela referente à atividade moderada. E aqui a gente tem então o volume do ambiente, que é a quantidade do volume por pessoa, disponível para cada pessoa. Então fazendo esse cálculozinho, a gente pega o volume do recinto, que é 10 vezes 5 vezes 30, 1.500, e divide pelo número de pessoas, dando então um valor de 20 metros cúbicos por pessoa. A gente vem no gráfico, pega o valor de 20 metros cúbicos, intercepta lá na curva D, que é de esforço moderado, e projeta no eixo vertical aqui para encontrar a vazão requerida por pessoa. Eu estou estimando aqui 12 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, para que as pessoas tenham uma boa condição ali, a gente precisa dessa quantidade por pessoa. Como são 75, então a vazão total vai dar 900 metros cúbicos por hora. Se a gente tiver essa vazão, a gente atende o requisito de conforto no sentido de diluição de odores,
renovação do oxigênio e diluição do CO2. O requisito anterior, que era a carga térmica, já demandava uma vazão transformando em metros cúbicos por hora. A gente tinha calculado 5,92 metros cúbicos por segundo, então multiplicando por 3.600, a gente chega no valor de 21.312 metros cúbicos por hora, que vai ser o valor então que a gente vai adotar como demanda, como requisito mínimo, uma vez que, se nós atendermos a carga térmica, a demanda aquela das pessoas do conforto já vai estar suprida com folga, uma vez que esse valor é bem inferior ao valor da carga térmica. Então, partindo para os passos seguintes, nós temos a determinação da velocidade e direção do vento. Isso já foi informado no exercício, então a gente não vai precisar fazer nenhuma pesquisa. Lembrando que na vida real a gente vai ter de levantar isso, verificar se o efeito dos ventos vai ser significativo, fazendo aquela análise de presença ou não dos obstáculos próximos ao recinto, ao galpão, ao ambiente a ser ventilado. Mas nesse caso já foi informado para nós, então nosso trabalho está mais fácil. 3 km por hora é a velocidade e a direção foi dada perpendicular à parede. O terceiro passo é determinar a localização e as áreas das aberturas. É um prédio existente, a gente não está projetando, só estamos calculando ou verificando a questão da ventilação natural. E as informações já foram dadas. A área de entrada é 7,5 metros, a área de saída 7 metros quadrados, perdão, e a área de saída 12 metros quadrados, sendo que a altura entre elas é 3 metros. O quarto passo então é a gente calcular a vazão por ação dos ventos e depois pelo efeito chaminé de forma individual, separada, como se fossem efeitos distintos e independentes. Então, pela ação do vento, eu vou adotar aquela equação simplificada, onde a gente tem um fatorzinho φ para incidência perpendicular dos ventos. A gente tem esse fator variando de 0,5 a 0,6. Eu vou ser um pouquinho mais conservador, vou adotar o menor valor, então 0,5. 7 é a área, a gente vai adotar a área menor, uma vez que as áreas são distintas, então a gente adota a menor área. E 0,42, eu transformei, na verdade, a metade da velocidade, então a velocidade era 3 km por hora, trouxe para 1,5 metro, porque essa é a regrinha, e depois transformei em metros por segundo, então deu 0,42 metros por segundo, chegando a uma vazão de 1,47 metros cúbicos por segundo. Verificando aqui, fazendo a correção pela relação de áreas, a relação de áreas é 1,7, que é 12 dividido por 7. Então a gente vem aqui, 12 dividido por 1,7, melhor dizendo, aqui é 1,5, aqui é 2, então aproximadamente aqui 1,7. Eu projeto aqui, considerei aqui um percentual de 21%, um pouquinho acima de 20, aqui é 25, então eu considerei 21%. Então a gente vai multiplicar essa vazão calculada vai dar um incremento de 21%, ou seja, multiplicar por 1,21, então a gente chega a uma vazão corrigida de 1,78 metros cúbicos por hora por ação dos ventos. A gente vai calcular a vazão por efeito chaminé, lançando mão daquela equação já mostrada também em vídeos anteriores. Então 9 é aquele fator de efetividade, A é a área, então aqui está em pé quadrado. Eu adotei 7 e transformei para pé quadrado para depois retornar, para a gente não precisar mexer nesse fator aqui, que as dimensões dele são um pouquinho complicadas, então a chance da gente errar é grande. Então é melhor a gente, se a gente tem essas informações no sistema internacional, levá-las para o sistema inglês e depois traz novamente, apenas para a gente fugir da possibilidade do erro da transformação de unidade desse fator. O H aqui era 3 metros, dá 9,84 pés. As temperaturas em graus Celsius vieram para graus Fahrenheit. Fazendo a continha aqui, a gente chega em 7.887 pé cúbico por minuto, o que corresponde a 3,72 metros cúbicos por segundo. A gente tem que tomar bastante cuidado nessas transformações de unidades para não errar. Então, eu até já deixo o pedido aqui, caso eu tenha errado alguma conta, por favor me sinalize que eu faça a correção do vídeo aqui em tempo.
Mas, de qualquer forma, ainda que haja o erro, é importante o erro, a gente não pode ignorar, mas o principal objetivo aqui é mostrar o método, o caminho, a aplicação dos conceitos. Eu vou corrigir essa vazão aqui por aquele fator das diferenças de tamanho das áreas das janelas, então a gente chega em 4 metros cúbicos por segundo de vazão devido ao efeito chaminé. Essa aqui já é a vazão corrigida por aquele fator. E o quinto passo, então, a gente vai fazer o cálculo da vazão por efeitos combinados. Então a gente calculou da ação dos ventos, calculou devido ao efeito chaminé, a gente vai calcular uma vazão total linha preliminar, temporária, vamos dizer assim, 6,28. Agora a gente vai ver qual que é a importância do efeito chaminé, da vazão devido ao efeito chaminé na vazão total. Então a gente vai simplesmente calcular aqui 4,5, que é essa vazão, dividido por 6,28, a gente chega numa razão aqui de 0,72, que representa os 72%. A gente pega esse 72%, vem nesse gráfico, já foi mostrado e discutido em vídeos anteriores também. Achamos aqui um valor próximo a 72, projetamos na curva e projetamos no eixo para obter o fator de multiplicação para corrigir a vazão devido ao efeito chaminé. Eu achei aqui 1,1, ou seja, um incrementozinho de 10%. Então aquele 1,78 que é a vazão devido aos ventos, mais a vazão da chaminé corrigida pelos 10%, então são 4,5 vezes 1,1, que é esse fator aqui, a gente encontra então 6,76, que é a vazão corrigida. Anteriormente a gente tinha achado 6,28, então vejam que nós tivemos, devido ao incremento de 10% na vazão devido ao efeito chaminé, a gente tem um valor de 6,73 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão estimada por ventilação natural devido aos efeitos combinados. Nós comparando essa vazão obtida com a vazão demandada mínima, que era aquela para a carga térmica, que é igual a 5,92, nós chegamos à conclusão que essa configuração é suficiente, essa demanda é suficientemente atendida apenas pela ventilação natural, não sendo necessário nenhum equipamento como ventilador ou exaustor. Ressaltando que a informação de 3 km por hora, isso foi dado para nós e a gente tem que levar em consideração que isso pode mudar ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo das estações. Então, isso é uma condição média, mas eventualmente essa vazão pode ser menor e aquela condição de 33 graus Celsius no interior pode não ser atendida, e essa é uma fragilidade, vamos dizer assim, dos sistemas de ventilação natural, que é essa grande dependência das condições atmosféricas. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo que teve como propósito principal aplicar os conceitos vistos de ventilação natural em um exercício. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.